Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é o 20º dia que nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor, né? Com Deus. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. 23, não, 24, né? Agora já é 8h20, começando um pouquinho tarde. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vamos estar orando, depois vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na Tua presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar me ajudando, me fortalecendo, para estar te buscando, para estar te servindo. E Deus, apresenta o meu lar, a família, o ministério, chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nesta hora também, Pai, apresenta a vida daqueles que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, Deus, que o Senhor possa estar visitando a necessidade de cada um, Pai, se for emprego, se for saúde, eu não sei o que é, se for emocional, se for físico, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, que o Senhor possa estar desfazendo as obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, que o Senhor possa estar cortando o laço do inimigo, que o Senhor possa estar entrando com providência, com cura e com libertação. Deus, que a sua bondade e misericórdia, né, possa alcançar essas vidas, Pai. Aquele pai que não tem o que botar na mesa, que o Senhor possa enviar o socorro, o alimento neste dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje a gente vai estar lendo sobre o livro de Juízes, né? Juízes, para quem não sabe, é um livro que vai contar a história de Israel. Toda vez que Israel deixava o Senhor, eles eram oprimidos pelos seus inimigos, mas Deus depois sempre levantava um juiz, alguém para julgar a cidade, para libertá-lo, né? Para libertar Israel da opressão. Então, esse livro a gente vai estar lendo hoje em Juízes 10, 6, que fala de um homem chamado Jefité. Bom, vamos lá? Sobre a história de Jefité. Jefité é uma história muito, assim... uma história de restituição, mas também uma história de perca ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ler? Jefité. Mais uma vez, os israelitas fizeram 10:6, tá? O que o Senhor reprovava. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, quer dizer, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Oprimiram todos os israelitas do lado do leste do Jordão e Gileade, a terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei. Mas clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, fazem conosco o que acharem melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, mais uma vez. Deus, eu apresento, Pai, essa palavra aqui que o Senhor tocou no meu coração hoje para estar trazendo. Deus, eu te peço que o Senhor cresça e que eu diminua, que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, principalmente a mim, Pai, e aqueles que vão estar ouvindo do outro lado. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Mais um momento, né? João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. É um momento de palavra, de meditação da palavra, né? Onde a gente medita na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida, né? A palavra do Senhor é tudo. Então, a gente já acabou de ler aqui a história, né, do povo de Israel. O que estava acontecendo?
No versículo 6 já diz bem assim, ó, 10:6. Uma vez os israelitas fizeram o que? Mais uma vez, porque foram várias, né? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, servir aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, o que acontece? Eles estavam servindo tudo quanto era tipo de Deus, mas não estava servindo a Deus. E tipo assim, largou Deus, né? Porque o povo de Israel é um povo monoteísta, separado para adorar somente a Deus. Mas eles estavam adorando outros deuses. Tudo quanto era tipo de deuses, eles adoravam. Então, vai saber que é interessante que eles começam a adorar os outros deuses, né? E Deus reprova. Aí Deus permite que eles, né? Aí diz assim no 7, a ira do Senhor se acendeu contra eles, o entregou nas mãos dos filisteus. Então, toda vez que eles deixavam Deus e ficava ali fazendo as práticas deles, servindo e adorando a outros deuses que não era para adorar, e era somente para adorar Deus, Deus entregava na mão dos seus inimigos. Deus permitia. E ali diz que eles ficaram 18 anos sendo oprimidos. E aí eles começaram a clamar a Deus de novo. Né? E Deus falou, não, então vai pedir ajuda para os seus deuses. Não é os seus deuses que vocês estão clamando? Vocês me abandonaram? A mim, que tirei vocês do deserto, a mim, que dei a terra que manda leite e mel para vocês, a mim, que faço tudo por vocês, vocês estão deixando de me adorar para adorar outros deuses? Então vai. Você acha que o Balaim, que os deuses, né, Asterotes e os demais têm mais poder que eu, Maloque? Então vai, Deus de Cádiz. E aí chega uma hora que Deus pega, sabe, ira, e Deus, nossa, manda que os filisteus os oprimem, e aí começa a opressão de novo, aí eles começam a clamar a Deus, e clama, e Deus responde para eles aqui no versículo 10, 11, Deus fala assim, o Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os amonitas, os oprimirem, e vocês clamaram a mim, eu os libertei, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Então, o povo de Israel não tinha assim ainda um caráter firmado, sabendo de tudo que Deus fez com ele, que era o povo escolhido do Senhor. Mesmo assim, eles ficavam camaleando de um lado do outro, né? E aí, mas chega um determinado momento que eles reconhecem que eles estavam errados. Não, Senhor, aí eles reconhecem. Aí eles vai lá no 15 e diz assim, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, fazem conosco o que acharem melhor, mas rogamos-lhe, nos livra. Então eles se desfizeram dos seus deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar os sofrimentos de Israel. Então, se a gente trazer para os dias de hoje, então assim, quantas vezes você está na casa do Senhor, quantas pessoas tá, mas está assim, está acreditando em misticismo, vai na cartomante, vê tarô, acredita nisso, acredita em água benta, acredita em ela, acredita em tudo. Gente, Deus é claro. A partir do momento, eu vou já passar para o nosso tempo hoje, né? A partir do momento que Cristo morreu na cruz, né? Houve uma ruptura, o véu se rasgou de cima e embaixo, nós passamos a ter livre acesso a Deus. E só é o intercessor entre Deus e eu e você, que é Jesus Cristo, né? Então, e o povo de Israel aqui, eles não tinham intercessores, né? Eles eram direto, era o povo que tinha acesso direto a Deus. Eles iam fazer o sacrifício ali através de sacerdotes, que intercessor deles assim, era o sacerdote, mas era um povo escolhido por Deus, que Deus cuidava. E eles sempre caíam em tentação. Então, igreja, e comigo e com você hoje, vamos supor, se você ou eu caímos em tentação, deixamos de servir a Deus, que é a água viva, a água que jorra na sua decomandai para mim, para sua vida, se a gente se arrepender de verdade, Deus, ele tem misericórdia de mim e de você. Deus, ele tem misericórdia, porque a palavra do Senhor diz, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele está falando para o povo de Israel. Mas para mim e para você é da mesma maneira. Se você se arrepende do seu pecado, se você confessa e você deixa, Deus, ele te acolhe de novo. E ele não lembra mais do seu passado, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso advogado. Tiago diz assim, filhinho, vós tendes um advogado. Então, e o povo de Israel aqui sempre levantava e caía. E aí, o que acontece? Quando eles vê que a situação tá grande, eles clamam a Deus, Deus, né?
no suporte do sofrimento, e Deus passa a ter dó dele, e aí é levantado um outro juiz. E quem é esse juiz que é levantado? É Jefité. E quem é Jefité? Tá no 11. Vamos ler aqui o comecinho para vocês entenderem quem é Jefité e qual é a história de Jefité, que foi esse libertador de Israel. No 11 diz assim: Jefité, o gileadita, era guerreiro valente, ó. Deus dá o destaque de Jefité. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venham, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos que vierem de Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefité enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado nossa terra? O que acontece? Jefité, ele era filho de uma prostituta, né? E é tão engraçado que ele era filho de uma prostituta, né? E o pai dele, Gileade, era casado. E a mulher dele tinha outros filhos. Quando chegou um determinado momento, os filhos dele cresceram e falaram assim: Jefité, você não vai participar conosco da herança do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Você não é herdeiro conosco, né? Você é filho de uma prostituta, você não vai herdar conosco. Então você sai. E Jefité saiu. E diz que Jefité, ele foi ali morar, ele se uniu com os bandos de pessoas vadias, de vagabundos. Passando algum tempo depois, né, o povo de Israel, né, foi lá chamar ele, né, vem Jefité, venha lutar conosco, porque ele era o quê? Ele era um guerreiro valente. Apesar de ser filho de uma prostituta, ele era um guerreiro valente. Né? Ele tinha aquilo que seus irmãos não tinham, a valentia. Igreja, a circunstância de Jefité, filho de uma prostituta, mas Deus muda a história de Jefité. Né? Deus, ele muda a história de Jefité. E o que acontece? Nesse contexto, quando seus irmãos vão lhe buscar, ele já aproveita e fala assim: então eu vou governar sobre vocês. Então assim, agora quem vai governar sou eu. Vocês têm um reino, mas eu sou guerreiro valente. Então, vamos unir o útil ao agradável. Mas para isso, eu vou governar sobre vocês. Então, Jefité, ele passa a comandar, né? E como eles estavam com medo, né? De tudo que estava passando, aí eles dizem assim, no 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responder os líderes de Gileade. Porque ele fala no 7 assim, disse Jefité: vocês me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estou em dificuldade? Né? Quantas pessoas te humilham, quantas pessoas, né, rejeitam você, né? Mas Deus tem um jeito dele trabalhar, igreja. Deus tem um jeito dele trabalhar. Porque você tem o seu valor e eu tenho o meu valor. Nós temos o nosso valor, né? E diz assim, no 8, apesar disso, agora estamos apelando para você, respondeu os líderes de Gileade. Jefité, nós expulsamos você, porque se enfrentou para tu, mas nós expulsamos de você. Sabemos que você é o único valente que pode vencer. É só você, Jefité. Contamos com você. E aí diz que Jefité vai, né? E ele vai e venha conosco e a combater os... E você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Então, Jefité já mudou a história dele. Jefité, ele foi expulso, porque ela é filha de uma prostituta, e não ia herdar com os irmãos dele. Os irmãos dele próprio procura, e Jefité passa a ser o quê? A ser chefe de todos o que vive em Gileade. A Jefité já passa a ser o líder deles, né?
Então Deus mudou a história. Aquilo que foi uma honra, que foi uma desonra para Jefté no versículo 2, no versículo 8, ele já é tido como líder. Então, mas Jefté, ele simplesmente saiu. Então, assim, ele não lutou com as forças dele, ele deixou Deus trabalhar. A igreja tem coisas na minha na sua vida que Deus ele tem que trabalhar, porque Deus ele tem um tempo. Deus ele prepara situações para honrar a minha e a sua vida, né? Jefté jamais ia imaginar que ele ia ser líder, né? Ia ser chefe do povo. Mas ele se tornou chefe, né? Eles próprios foram lá e confessaram com a boca dele que queria que eles fossem chefe, porque ele era guerreiro, né? E aí diz que daí Jefté, cheio de estratégia, ele vai, né, e envia mensagem ao rei dos amorreus, né, dos amonitas, no versículo 12. Jefté enviou mensagem aos reis amonitas com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. O rei falou assim: é porque vocês roubaram nossa terra, agora eu quero de volta. E Jefté mandou de novo um mensageiro ao rei amonita. Aí Jefté responde. Aí Jefté vai contar. Você sabe que essa parte aqui, Deus tinha feito uma promessa para o povo de Israel, que Deus ia tirar eles de lá, né, do Egito, e ia dar para uma terra que mana leite e mel. E aí ele vai descrever aqui toda a história para o rei, né? Ele diz assim de Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho. Ele está descrevendo a história, né, da saída do Egito. E daí para cá, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo, enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom. Moabe passaram ao leste e Moabe e acamparam-se ao lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era sua fronteira. Ele está contando tudo. A gente não fez nada disso. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom. Ele pediu: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar seu território. Assim convocou todos os homens, acampou em Jaz e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens das mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-o por inteiro, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Aí, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomamos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou alguma vez em conflito com Israel, em luta com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens de Arnon. Por que não os reconquistamos todos esses tempos? Não fiz nada contra ti, mas tu está no 27 agora. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Então ele contou tudo que havia acontecido, igreja. Ei, a gente passamos, não invadimos fronteira, né? A gente demos volta. Vocês lutaram contra a gente, achando que a gente estava querendo guerrear contra vocês. Somos inocentes, vocês lutaram contra nós, né? Vocês serviram o seu Deus Camus, nós servimos a Deus. Então, assim, nós não fizemos nada demais e vocês estão nos perseguindo ainda aqui agora. Tomar de novo aquilo que Deus nos deu? Não, eu não aceito. Gente, tem situações na minha e na sua vida. Se você está tendo vida com Deus, se você colocou a sua vida no altar do Senhor, se você se consertou, né? Quando eu falo altar aqui, porque o altar hoje, né, o sacrifício foi Cristo. Quando eu tô falando de altar aqui, eu tô falando assim de você colocar uma vida perante ao Senhor, perante a Deus. Senhor, Deus, se eu fazia isso, fiz aquilo, hoje eu não faço mais. Derramar a oração, né? Se deitar ao Senhor, pedir perdão, né? Confessar o seu pecado. Deus, ele é fiel e justo, né? Para perdoar. Então, assim, e ele falou tudo aqui que ele queria.
Mas só que acontece um detalhe. E aí ele fala bem assim: nada fiz contra ti, mas tu está cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre Israel e os amonitas. Ele fala assim: então, eu tô falando com Deus, que Deus julgue entre eu e você. Entre o meu povo e o teu povo. Deus vai julgar. E Deus julgou, porque o povo de Israel havia se arrependido do que ele havia feito, né? Então Deus julgou. E aí diz que na hora que Jefté acabou de falar no versículo 30, e fez Jefté, e aí assim, então espírito, aí, no 27, né, que Jefté diz assim, que Deus julgue entre eu e vocês, os israelitas e o amonita. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté, ele não ligou, ele desprezou o que Jefté havia falado. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gileade, daí avançou contra os amonitas. Aí o Espírito do Senhor tomou sobre ele, veio sobre ele, ele teve toda a força, ele começou a guerrear. Mas Jefté, ele fez um voto. Ele fez um voto ao Senhor, dizendo assim no versículo 30. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então ele falou assim: Senhor, se o Senhor me deu os amonitas na minha mão, Deus já tinha derramado o seu espírito sobre ele. E mesmo assim ele voltou um voto: Senhor, aquilo que sair da porta da minha casa assim que eu vencer o amonitas, eu vou te entregar em holocausto. Eu vou dar em holocausto para ti. Eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. No 33, ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Querim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro dançando, ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outra filha, filho ou filha. No 35, 11:35, quando viu, rasgou seus vestidos e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Olha só, ele fez um voto. Vamos continuar a leitura. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor Deus. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Ou seja, sua descendência acaba aqui, pai. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passando os 2 meses, ele voltou a seu pai. Passando os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí veio o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté. Então, o que acontece? Quando Jefté ele sai à luta, ele ganha a luta, né? E ele volta para sua casa, após o voto que ele fez: Senhor, aquele que sair da minha casa, eu vou te dar em holocausto. Quem sai no encontro dele? A sua filha, a sua única filha, sai dançando, porque o seu pai voltou da guerra. E quando ele vê aquela situação, o que ele faz? Ele rasga, ele chora, ele urra de desespero, porque ele falou: eu fiz um voto para Deus, eu não posso voltar. Deus me deu a vitória. Eu venci, né? Eu venci. E agora eu vou ter que dar a minha filha. Só que ele fala aqui que ele ofereceu a filha dele em holocausto no 30, né? Que ele fez um voto, né? Sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto, né? Aquilo que saiu meu encontro. Ele pensou que fosse um animal, alguma coisa, ele daria em holocausto. Mas quem saiu foi a sua filha, sua única filha. E a filha dele responde: sua palavra foi dada ao Senhor, faça conforme o Senhor fez, pai. Mas deixa eu ir 2 meses chorar a minha virgindade, pois eu não casarei com as minhas amigas pelo deserto. E assim ela foi. Só a igreja que quando chega no versículo 35, a gente vê a fala de Jefté. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Ou seja, ali acabou a descendência de Jefté. Ela não ia casar, não ia ter filhos, e Jefté não ia ter descendência.
E passando os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que ele tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Ela era virgem. Só que fica assim como eu posso dizer? Fica algo no ar entre o 39 e o 30. Porque ele diz assim que ele oferece um holocausto. E aí diz assim... E já no 39 diz assim, passando os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com que ela o que ela tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefité, o gileadita. Então, quando a gente lê assim a história de Jefité, a gente vê que ele era filho de uma prostituta, foi expulso pelos seus irmãos. Aí os seus irmãos não conseguia vencer a guerra contra os amonitas. O que eles fazem? Manda chamar Jefité, porque Jefité ele era valente. Aí põe Jefité sobre rei, sobre quem vai julgar é sobre a vida deles, né? Jefité recebe o Espírito de Deus sobre a vida dele, Deus vem sobre Jefité. Jefité faz um voto para o Senhor, né? De que aquilo que sair da casa dele, ele vai entregar ao Senhor. Sair a sua única filha virgem. Só que quando a filha dele pede para sair para fazer o voto, chorar, né, ao Senhor antes de ser feito o voto, eu creio, igreja, a Bíblia não dá embasamento, mas eu creio que Deus não aceita holocausto de gente viva. Eu creio que Jefité não sacrificou a sua filha, não matou. Eu creio que ela não casou, né? Porque ela diz bem assim, passando-se os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Ela morreu virgem? Não sei, né? Porque, sabe por que eu falo que eu não creio que ela foi em holocausto? Porque Deus ele não recebia holocausto de gente viva. Isso era para Maloque, né? Maloque que recebia sacrifício humano, né? Maloque era um demônio, né? Um Deus minúsculo, né? Que recebia sacrifício humano. Se a gente vê em Maloque, a gente pode ver em Levítico 18, 21, né? Vamos lá para a gente ter uma ideia. Em Levítico, no livro de Levítico 18, 21, fala bem assim, ó. Quer ver? Vamos estar lá junto. 18, 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Maloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, Deus, eu creio que Deus, assim, não aceitou. Eu quero crer que ele ficou o quê? Que ele ficou... Ela pode ter ficado virgem, pode ter ficado em casa, mas sacrifício eu creio que ele não fez, porque ele sabia como é que eu posso dizer? Das leis do Senhor, né? E Deus, ele deixa claro, ele não aceita sacrifício humano. Maloque era um deus de quem? Dos amonitas. E se ele lutou contra os amonitas, como que ele ia sacrificar o filho dele se o Espírito do Senhor estava sobre ele? Não tinha como, igreja. Você tá entendendo? Então, eu vejo essa parte que ela deve ter ficado virgem, porque Deus não ia aceitar sacrifício humano. Porque Maloque era um deus dos amonitas. Os amonitas, sim, sacrificavam seus filhos. Mas os israelitas não, de jeito nenhum, né? Era uma prática detestável de sacrifício de criança, né? Maloque, eles pegavam os filhos dele, diz que tinha uma estalta que ele ficava com a mão assim, eles colocavam as crianças lá e as crianças elas eram queimadas vivas, os gritos horrorosos. Você entende? No holocausto, eram queimadas vivas. Então, igreja, de jeito nenhum. Eu não acredito que Deus aceitaria isso, entendeu? Ver que Jefité ia amarrar a filha dele e ela queima a vida. A gente pode ter um exemplo de Abraão e Isaac. Quando o Senhor, quando Isaac, né, Abraão pediu assim, o Senhor peça para Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Deus falou assim, ó, seu único filho é Isaac, não é Ismael. Então, leva. E quando chegou, leva e sacrifica-me, né? E quando ele chega lá e ele sobe, ele fala, pai, o holocausto tá aqui, a lenha e o cordeiro, né? Isaac fala para Abraão. Aí Abraão fala assim, Deus proverá, né? E aí ele amarra o filho dele quando ele vai com o cutelo para cortar. Ou seja, Isaac estava sendo obediente como a filha de Jefité, né? Pode-se dizer, a filha de Jefité também foi obediente. Não, pai, seja feita conforme a vontade do Senhor. O que o Senhor prometeu para Deus, né? E ali Deus enviou o cordeiro, né? Apareceu, ele olhou e viu um cordeiro, né? E aí Deus grita. Vamos lá, igreja. Deus, é tanta coisa que o Senhor vai mostrando, mas vamos lá. Em Gênesis.
Gênesis. Gênesis 22, que é a prova de Abraão. Eu não vou ler tudo, já vou pular para a parte que eu estou falando para vocês, tá bom? 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha, ou seja, fez o holocausto. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu filho único. Entendeu? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto e foi pegá-lo e o sacrificou com o holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, igreja, de jeito nenhum, eu não consigo ver aqui Deus aceitando o sacrifício da filha de Jefité. Porque a gente vê que quem faz sacrifício humano eram os amonitas para Maloque. Entendeu? Deus não. Então a gente fica. Então, assim, Então, bem. Aliás, Deus deixa bem claro, né? Que ele não aceita sacrifício humano. Quem aceita sacrifício humano é Maloque, né? É uma deidade que. Às vezes eu fico imaginando, igreja, Maloque sem, né, lá, deidade. E aí os amonitas iam, pegava seus filhinhos de 2, 3 anos, 1 ano, colocava lá e a criança gritando, sendo queimada. Deus não faz isso. Ei, Charamanda Suda e Comana. O nosso Deus não aceita sacrifício humano. Entendeu? O único sacrifício que pode se dizer assim, que foi moído na cruz por mim e por você, foi Cristo. Que foi moído, que foi pisoteado. Foi o sacrifício vivo, foi Cristo. O sacrifício vivo. Agora, holocausto, Deus não aceita. Então, eu tô deixando aqui para vocês entenderem como que Deus é, né? Então, assim, ele pediu para Abraão, a filha de Jefité aceitou. Eu creio porque quando chega nessa parte aqui no 39, eu sempre gosto de frisar quando eu prego essa parte no 39. Os 2 meses ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Ela voltou, ele falou, filha, eu não sei, né? Eu tô fazendo conjectura aqui. Você não vai casar mais e a nossa descendência acaba aqui, simples assim. Mas ele sabendo, os amonitas sim, sacrificam os seus filhos, mas eu não posso sacrificar. Eu falei aquilo que saiu ao meu encontro, né? Que ele fala bem assim. Jefté fez o voto assim: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Ele poderia ter falado um animal, alguma coisa, sair do encontro, né? Ele diz assim, ó. Jefté fez um voto: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, aquele animal, aquele gado, não é? Né? Ele não falou a minha filha, o meu servo, o meu empregado. Você tá entendendo? Mas infelizmente o que saiu foi a filha dele, né? No momento, foi a filha dele. Então, eu creio que a filha de Jefté ficou virgem e morreu virgem. Não teve holocausto, porque não tem embasamento. O nosso Deus não é Deus de holocausto. O nosso Deus não é Deus de sacrifício de pessoas vivas, não. Tá bom? Tenha em mente, Deus nunca vai aceitar um sacrifício humano. Quem aceita sacrifício humano é o diabo, é Maloque. Maloque, é os seus demônios. Eles que gostam de sacrifício humano, tá bom? Pra gente ter essa ideia aí, pra ficar bem clara. Porque se alguém falar pra você, ai, Deus aceita sacrifício humano, mentira. Mentira que o nosso Deus não aceita sacrifício humano, tá bom? Mas Deus sacrificou ali a filha de Jefté. Mentira. É mentira. Porque aí vai contar a palavra do Senhor. Porque se a gente aceitar essa fala, o nosso Deus é um Deus... É um deusinho, né? Um maloquezinho da vida. Entendeu? Diz aqui no 20, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, Levítico 20. Disse o Senhor a Moisés, diga israelita, qualquer israelita ou estrangeiro
residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Maloque, terá que ser executado. Tá vendo? O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele, eliminarei do meio do seu povo. Deus está deixando claro. Então, igreja, fica claro que Deus não aceita sacrifício humano. Entendeu? Não aceita. Não aceita sacrifício humano. De jeito nenhum. O nosso Deus é um Deus de vivos, né? Isso aí é pra Maloque, é pra tudo. Então, Deus já deixou bem claro, não aceita. E se fizer, vai morrer. Tá bom? Então, aí a gente consegue ver a grandeza do nosso Deus, né? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E é tremendo, igreja. É tremendo. Porque Deus, ele cuida, né? Ele cuida. Ele enviou o cordeiro. Eu creio que ela não casou. E é isso, igreja. Essa é uma palavra. Aí depois vai falar que os filhos de os homens, vai falar depois no 12 também de Jefté, ainda conta uma historinha de Jefté, diz que os filhos, que o povo de Efraim veio para guerrear com ele, porque ele não chamou, né, para guerrear com ele. Mas há um detalhe que Jefté diz aqui. Vamos lá também para a gente terminar a história de Jefté. Jefté tá no 12. O conflito de Jefté contra Efraim. E os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar sua casa, você junto. E você junto. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. Embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. É Deus, igreja. A gente tem coisas na minha vida que você não tem que chamar vizinho, que você não vai falar com ele, você vai falar com Deus. Você tem que chamar, Senhor, vem comigo. Oh, Jesus, vem comigo, Espírito Santo, vem comigo. A nossa vitória está no Senhor, né? Porque ele fala que Deus é o juiz dele. Você tá entendendo aqui, ó? Deus é o juiz, né? Deus é o juiz. Acho tão bonito que no 27 ele fala bem assim: nada fiz contra ti, mas tu está no 11, 27, tá? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Deus é o justo juiz, né? E aí ele fala com eles: não chamei vocês porque eu chamei Deus. Deus é justo. O Espírito do Senhor estava sobre mim, eu não ia chamar vocês. Tem coisas que é só com Deus, igreja, é só com Deus, né? E Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Eles ainda falaram assim: vocês são desertores, vocês não me chamaram, isso e aquilo. E os gileaditas tomaram a passagem do Jordão, que conduzia a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar os homens de Gileade, eles perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, eles diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos, né? Naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então Gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Então, igreja, você vê como que é, né? Então, aí eles ficaram com raiva e foram contra Jefté. Não, Jefté, a gente vai guerrear contra você porque sempre assim, você não chamou a gente, você é um falso, você é um desertor, isso e aquilo. E ele falou: não, eu orei a Deus e Deus foi comigo, por isso que eu não chamei vocês. Eles não aceitaram e guerrearam. E aí, o que acontece? Aí, só que eles tinham uma fala diferente, né? Vamos supor, os carioca dos paulistas, do sul, dos baianos, tem uma fala diferente. Então, ele falou assim: se vocês falarem chibolete, vocês podem passar. Se vocês falarem simbolete, então vocês são mortos, né? A gente vê meio que parecido também na história de Pedro. Você lembra que quando Pedro estava lá, que passaram assim 3, você falou assim, Jesus falou para Pedro: tu me negará 3 vezes. Aí, Pedro tá lá no meio do povo, né, escondido.
E aí uma mulher fala assim, você é um deles, ele não... Você é assim, você fala igual a eles. Não sei se Pedro falou chimbolete ou chibolete, não, brincadeira. Mas ele a fala, né, a linguagem, porque a região, cada região tem uma fala, né? E aqui no nosso país não é diferente. Nós estamos no Brasil e vários estados falam diferente, né? Os baianos falam de um jeito, os paulistas falam de um jeito. Teve um tempo que eu morei na Bahia com a minha avó, e quando eu cheguei lá, eu falava a porta. Ai, vó, fecha a porta. Eu não quero a carne. E o povo ria, gente, se rachava. Eu era criança, né? Aí ela fala porta, ela fala carne, porque aqui em São Paulo fala carne, porta, né? Então a pronúncia é diferente. E aqui, quando eles falavam, né, a maneira deles separarem se eles eram de Efraim ou não. Entendeu? Separar. Se você falar chimbolete ou simbolete, entendeu? Então, assim, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a vocês, ao vosso coração. Essa foi a palavra sobre Jefité. Eu sei que a gente aprendeu muito, porque eu aprendi muito sobre Jefité no dia de hoje, né? E a gente foi lá em Números falar também, né? Números não, desculpa. A gente foi em Levítico falar dos sacrifícios, que é claro lá que Deus não aceita sacrifício humano e sim Maloque. E que aquele que sacrificasse era para ser morto, era para ser apedrejado. E a gente vê também em Gênesis 22 o sacrifício, né, de Isaac, e que Deus pede, né, Isaac. Mas que ele via ali o cordeiro lá, Deus via lá o animalzinho que tá lá, né, Deus envia ali o que? Um carneiro, né? No lugar de... para ser sacrificado no lugar de Isaac, tá bom? Que o sacrifício vivo, meu e seu, seja assim, um coração reto, um louvor puro, um coração puro ao Senhor. Deus, ele procura verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade. Não faça voto nem sacrifício de tolo, tá bom? Muitas vezes a gente faz sacrifícios que não agradam a Deus. E nosso Deus, ele não quer. Ele quer, Deus não rejeita um coração quebrantado, tá bom? A gente vê aqui quando o povo de Israel foi lá, pediu perdão, tirou os seus deuses, Deus não aguentou, né? A palavra diz que Deus não aguentou, não, né? É tão lindo, né? O final vai ficar para você essa palavra, 10:11, 10:11. O Senhor respondeu, quando os egípcios, amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os animais, os amalequitas, os amonitas, os oprimirem, vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos dele. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Deus é um Deus monoteísta. Graças a Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém, viu, igreja? É Deus e pronto. Ai, eu sirvo a Deus, mas eu vou usar essa calcinha amarela. Eu sirvo a Deus, mas eu vou ficar com isso. Vou ficar com aquilo. Não, você precisa ficar com Jesus, com o Pai, com o Filho, com a expressão de Deus. O sacrifício da cruz é suficiente para mim e para você, tá bom? Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não o livraste. Não o livrarei mais. E aí diz assim, no 14, clamam aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Peraí, vocês estão clamando a mim? Vai clamar os seus deuses que vocês estão adorando. E aí diz no 15, a parte-chave, que é bem assim, ó. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, olha o arrependimento. Fazem conosco o que acharem melhor, mas te rogamos, livra-nos agora, meu Deus. Então eles pegaram e desfizeram de todos os seus deuses, né, estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto a Deus. Não, Deus, a gente não vai mais prestar culto a Baal, a Maloque, a Asterote, a ninguém, Senhor. Vamos tirar tudo daqui e vamos avivar o seu altar, vamos fazer um culto ao Senhor, o Senhor é o único Deus. E aí vai dizer assim que ele não pôde, e aí diz assim, que eles prestaram culto ao Senhor. Oh, igreja, deve ter sido do jeito que Deus pediu para Moisés, coisa perfeita, o sacerdote, eles fazendo culto, sacrifício, adorando a Deus. Ora, manda sude como, né? Ali no tabernáculo deve ter sido coisa linda. E aí, detalhe. E aí diz que Deus o quê? E Deus não pôde mais suportar o sofrimento do povo. Aí Deus não aguentou. Quando você se arrepende verdadeiramente, Deus, ele não aguenta. Ele vai e te tira do lamaçal, te dá um banho, te ajuda, te põe de pé de novo. E você chega cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. E que nunca se esqueça. Não se esqueça. Deus, ele não troca a glória dele com ninguém. Deus não aceita sacrifício humano. Isso é para outros deuses. Deus
né? O último sacrifício já foi feito na cruz ali por Cristo, porque antigamente era feito sacrifício de animais e era sangueiro para todo lado. Mas Cristo, ele foi como ovelha muda para o matador, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tendo a certeza e temos a escolha de escolher se a gente quer ir para o céu, se a gente quer ir para o inferno, se a gente quer servir a Deus, se a gente quer servir aos deuses deste mundo, amém? Sirva a Deus, que é a melhor coisa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, amém. Deus abençoe, fica na paz.